Na aula de hoje, então, nós vamos dar continuidade aos métodos geofísicos, então a parte 2 da nossa aula, onde nós vamos tratar da magnetometria, gravimetria e georradar. A magnetometria, né, é um método utilizado para medir variações, alterações no campo magnético da Terra. E a partir dessas variações, né, que ocorrem em função da presença de diferentes rochas, né, que são compostas aí por diferentes minerais, mais ou menos minerais que, né, apresentam propriedades magnéticas, né, como por exemplo a hematita, né, que tem bastante atração, né, magnética. A gente consegue então mapear, né, o que está acontecendo em subsuperfície. Tá? Então, rochas sedimentares, por exemplo, causam menos alterações no campo magnético em comparação com rochas ígneas e metamórficas, que têm aí mais minerais magnéticos. Né? Então, a gente tem como ter uma ideia, né, em função da variação desse campo magnético, da espessura de camadas sedimentares na crosta, por exemplo. Então, o magnetômetro, ele é um instrumento que mede o campo magnético, aí vocês podem ver na figura, né? Ele pode ser colocado, rebocado, né, no navio, e ele é muito utilizado em conjunto com outros métodos geofísicos, como, por exemplo, a gravimetria. Né? Então, se a gente usar métodos combinados, né, assim como eu falei lá na aula, que a gente falou um pouco mais de sísmica, né, se pode então ter uma ideia, né, muito mais precisa do que está acontecendo em subsuperfície. Né? Então, um conjunto de métodos sempre é favorável, né, sempre ajuda para o mapeamento geofísico. O magnetismo, ele é uma propriedade, tá, que tem a ver com a estrutura atômica dos minerais. Tá? Então, a origem dela está, né, na estrutura dos minerais. Cada mineral vai se comportar, né, de uma forma diferente na presença do outro campo magnético, né, que vai ser, no caso, a partir do magnetômetro, né, gerado. Então, nós podemos ter, né, por exemplo, magnetita, eumenita, pirrotita, hematita são minerais que reagem fortemente, né, a outros campos magnéticos. Então, quando a gente tem uma anomalia magnética, na presença de um desses minerais, por exemplo, a gente vai ter, né, uma indicação de que existe, né, um minério ali, né, localizado. Então, as variações do campo magnético, né, nos permitem mapear, né, em subsuperfície o que está acontecendo. Né? Então, geralmente a gente tem, né, rochas, camadas de rochas sedimentares sobre um embasamento cristalino, que vai ser, por exemplo, um basalto, um granito, né? Então, rochas ígneas ou metamórficas. Né? E assim, com essas variações no campo magnético, a gente tem como identificar, né, a espessura dessas camadas, né, a extensão desse corpo ígneo. Né? Então, aí a gente tem um exemplo, né, do que acontece, né, de forma similar ao que acontece com uma bússola, né, onde, por exemplo, a magnetita, né, ela causa uma variação, né, muito maior no campo magnético do que um arenito. Né? Então, isso consegue ser percebido, né, através do magnetômetro e a gente tem como, então, fazer esse mapeamento. Uma outra aplicação, então, da magnetometria é para investigar o paleomagnetismo, né, e também a magnetoestratigrafia, né, através de sequências estratigráficas. Né? Então, como a gente já falou, né, as propriedades magnéticas das rochas, através dos minerais que compõem elas, né, permite que essas rochas então gravem informações sobre o campo magnético na época que elas se formaram. Né? Então, a gente sabe que o campo magnético da Terra ele se inverte, né, de tempos em tempos, se enfraquece e vem a se inverter, e as rochas elas gravam então. Tá? Essa marca que fica, né, a partir da orientação dos minerais
é chamada de magnetização permanente ou remanente, que é adquirida, então, pelas rochas no momento da sua formação e ela pode ser investigada, então, com o auxílio de magnetômetros. Tá? Então, assim, a própria história do magnetismo da Terra ela pode ser desvendada. Tá? Esse método de estudo é chamado de paleomagnetismo. O paleomagnetismo, então, é uma das principais ferramentas usadas para o estudo, então, dos movimentos das placas litosféricas, né, na superfície da Terra. Então, toda a questão da deriva das placas, né, que alguns já devem ter ouvido falar, né, da tectônica de placas, enfim. Então, com esse método é possível a gente quantificar aí os deslocamentos das placas, né, através do tempo geológico. Tá? Então, quanto que, por exemplo, a placa da América do Sul se distanciou, né, da África, né? Quando que ela se separou. Então, tudo isso é possível a gente verificar através desse método. A magnetoestratigrafia, ou a estratigrafia magnética também chamada, é uma parte aí do paleomagnetismo e ela pode nos dar aí mais informações sobre as camadas, né, as sequências sedimentares. No caso aí só de rochas sedimentares falando, né? Então, esse método ele se baseia principalmente, né, na sequência de inversões de polaridade que ficam registradas e que ajudam a determinar a idade dos sedimentos. Então, em rochas sedimentares também, né, é possível a gente ter, então, a partir desse método, né, uma estimativa. Então, a gente tem as velocidades de deposição e assim a gente pode comparar duas sequências sedimentares que podem estar localizadas em áreas distantes, né? Então, a partir de testemunhos recuperados aí de poços de sondagem, né, chamados, que às vezes eles não mostram exatamente as mesmas características, né, mas podem pertencer a uma mesma formação geológica e ter sido depositados no momento bastante similar, né, ou de forma simultânea. Então, a partir dessa comparação, né, magnética, a gente pode ter uma relação entre eles, né, definir uma relação e usar então as variações das propriedades magnéticas, aí no caso, né, como vocês podem ver na figura, inversões de polaridade, né, a gente tem aí um campo magnético normal, um campo invertido, depois normal de novo, né, então isso fica mapeado ali no registro, né, pode ser um registro oceânico ou um registro terrestre. Então, a gente tem aí essas características gravadas, o que nos ajuda, então, a mapear, né, essas sequências sedimentares. Levantamentos utilizando magnetometria em terra, em geral, cobrem áreas restritas, cerca de 100, 150 metros. Hoje, já tem se usado, né, a tecnologia do VANT, né, de drones, de veículos aéreos aí, não tripulados, né? Então, para fazer, para expandir, né, a área levantada. Se vocês quiserem dar uma olhada aí nesse site, né, do GeoScan, ele fala um pouquinho mais sobre esse uso aí do magnetômetro acoplado, então, a um veículo aéreo não tripulado. A gravimetria é um método geofísico também potencial. O que isso significa? Ele, diferente dos métodos sísmicos, né, ele funciona aí com medições de variações da gravidade. Tá? Então, nesse caso, o gravímetro é o equipamento utilizado, né, para fazer essas medições. Vocês podem ver aqui nas duas figuras aqui na base, né, exemplos de gravímetros. E basicamente o que ele faz é medir, então, pequenas variações no campo de gravidade, muito pequenas mesmo, é um equipamento bastante sensível, tá? Em função da presença, né, de rochas mais densas. Então, em geral, né, no ambiente natural, nós temos uma grande variedade de rochas, né? Podemos ter um embasamento, por exemplo, cristalino,
recoberto com rochas sedimentares, né? As rochas ígneas ou metamórficas, né? E no caso desse embasamento, elas vão ter uma maior densidade do que as rochas sedimentares, vão ter uma extensão, né? Uma determinada extensão, e isso então vai ser mapeado, vai ser registrado aí com pequenas variações na gravidade. Tá? Então, essa variação, né, na gravidade que é medida pelo gravímetro indica, então, que há diferenças de densidades nas rochas no subsolo. Tá? Então, o gravímetro mede isso, né? Mede a atração gravitacional aí, ao longo, né, de uma área de acordo com a presença de certas rochas, né? Rochas mais densas vão ter uma maior atração, enquanto que rochas menos densas não vão ter essa atração, né, aumentada. As variações do campo magnético ou da aceleração da gravidade, né, se dá o nome de anomalia gravimétrica. Tá? Então, quando a gente detecta, né, com o gravímetro uma anomalia magnética, indica então que existe uma diferença, né, daquele local com o campo gravimétrico, a gravidade, em torno, né, daquela região. Por exemplo, né, na presença, como eu falei, de uma rocha mais densa ou também de um recurso mineral, né, a gravimetria é muito utilizada para procura de minério, né, de ferro, por exemplo. Então, o que se faz, né, é mapear, né, uma região em busca, né, por exemplo, de minério. Então, aqui a gente tem, né, o intervalo de densidade e o material geológico, né, correspondente aí nessa tabela. Então, nós podemos ter, por exemplo, né, um arenito. Ali tem o intervalo de densidade entre 2050 e 2550, né? Vocês têm uma amostra de arenito aqui no canto inferior esquerdo, e um basalto, por exemplo, que é uma rocha mais densa, né? E iria em torno aí, então, um intervalo de 2.700 a 3.200, né? Ele tem uma amostra de um basalto, né? Então, dessa forma, a partir dessa anomalia gravimétrica, né, uma variação no campo gravitacional da Terra em função da presença de um certo tipo de rocha ou de um certo tipo de mineral, né? A pirita, por exemplo, é um mineral que tem uma densidade altíssima também. Então, se a gente tiver uma intrusão de pirita numa região, por exemplo, de arenito ou até de um outro tipo de rocha, mesmo ígnea, a gente vai ter então uma anomalia bem forte, uma anomalia gravimétrica bem forte. Claro que a gente vai identificar, né, com a gravimetria, através do gravímetro, as diferenças, né, nesse campo de gravidade, mas a gente não tem como saber, né, exatamente qual é a rocha, o que está causando, né? Para isso é preciso fazer uma sondagem. Mas uma outra coisa que é importante é a correção, né, dos dados, porque o campo gravitacional da Terra ele varia, né, no espaço e também no tempo, mas para que a gente possa isolar, né, a anomalia de gravidade, que é devida à presença, né, de corpos geológicos aí que estão causando a anomalia, é necessário que a gente remova da medida de aceleração obtida pelo gravímetro as componentes de aceleração devido à latitude, às marés, né, e também em função da topografia. Tá? Então, uma série de correções é preciso ser feita, né, com o dado para que se possa gerar, então, esse modelo, né, de anomalia gravimétrica. Então, a interpretação quantitativa da anomalia consiste, né, a gente parte, né, na verdade, de uma curva de anomalia, que é medida, né, e determina, então, a fonte da anomalia. Ou seja, a gente precisa determinar as características do corpo, né? Então, ou a sua estrutura geológica, né? E para isso, muitas vezes é necessário se fazer, então, sondagens, tá?
As características físicas, né, desse corpo são a profundidade que ele está, a extensão dele e qual é o contraste de densidade. Tá? Então, isso é feito, né, para que se possa, então, modelar essa anomalia gravimétrica. Tá? Então, aí isso a gente faz a partir do conhecimento, né, da geologia local e aí, então, se constrói modelos teóricos. Tá? Aí, nessa figura, vocês conseguem observar, né, um mapa gravimétrico, né, onde a gente observa, então, variações, né, aí, nesse campo gravitacional. Então, locais onde a gente tem mais, né, atração, né, mais aceleração da gravidade ou menos. Essa região é localizada aqui no Brasil, né? Vocês conseguem ver aqui o estado de São Paulo, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, né? E é o mapa gravimétrico, então, do Cráton do São Francisco. O georradar, ou também conhecido como GPR, né, que é o Ground Penetrating Radar, tá? Ele é um método de investigação geofísica também, mas ele funciona a partir de ondas eletromagnéticas de alta frequência. Tá? Então, o que acontece? Há uma emissão de um pulso de energia eletromagnética para o subsolo, né? Ele é usado em terra, né? Muito utilizado no mapeamento de hoje, né, na área costeira, no mapeamento da evolução costeira a longo prazo, né, a estratigrafia é uma forma da gente conseguir ver camadas sedimentares e as diferentes inclinações delas, né? Então, o que acontece é que o pulso é emitido e ele sofre reflexão, refração, difração, né, durante a sua propagação no meio. Então, ele retorna para a superfície e é captado por uma antena. Tá? Então, a partir disso, né, a gente pode gerar perfis de subsuperfície. Tá? Então, esses dados, claro, eles precisam ser transformados, né, filtrados, passar por um pós-processamento e aí então é necessário, né, que a gente coloque alguns dados adicionais sobre a velocidade da propagação da onda no meio, né? Então, para isso, a gente tem que ter uma ideia de qual é o tipo de substrato que a gente está trabalhando. Tá? E o GPR, então, ele tem várias aplicações práticas também na área ambiental. Além dessas que eu já falei, né? Ele também foi usado recentemente para mapear manchas de óleo, tá? No caso, em subsuperfície, né? Num derramamento que aconteceu no mar e chegou na costa da Espanha. Ele também é usado para mapear lençol freático e a profundidade que ele vai penetrar vai depender então da frequência das ondas de rádio e também da natureza do meio, né? Então, dependendo do tipo de sedimento ou rocha, né, ele vai se propagar mais rapidamente ou menos, né? Aí nessa figura, né, que vocês já tinham no slide anterior, o GPR, então, ele pode ser, né, dessa forma, né? Ele tem as antenas aqui nessa caixa e aí então se reboca ele, né? E a gente tem então uma central de aquisição de dados, né? Então, aqui do lado a gente tem uma outra forma, né? As antenas receptoras aqui, né? E a aquisição de dados está ali numa mochilinha, né? Nas costas. E então essa é uma das formas, né? Ele também pode ser rebocado no carro, né? Para facilitar, então às vezes é bom ter a região onde vai passar o GPR, preferencialmente se escolhe uma região que tem uma estrada, né? Porque se o terreno for muito acidentado, dificulta muito o trabalho. Aqui seria uma representação, né, do dado, né, do georradar. E aqui no painel de cima, em A, né, a gente tem uma espessura aí de 10 metros, né, estimada. E embaixo, então, temos a interpretação, né, e aí consegue-se diferenciar aí o que é, né, cada camada sedimentar, os limites, né, claro que com o olho treinado, né, isso aí vai sendo facilitado. Então,
é preciso, né, treino, conhecimento, né, do terreno também, né, o que se pode esperar, tipo de material, enfim, tudo isso, a experiência, né, tem que ser levada em conta. Eu trago aqui para vocês, então, uma parte desse trabalho, né, da Rosa et al. Tem o DOI ali se vocês quiserem dar uma olhada, né, no artigo. Tá? Então, eles trabalharam com o GPR, entre outros métodos, né, para caracterizar aí os depósitos e sequências, né, da Bacia de Pelotas. Tá? Então, eles trazem essa tabela, né, onde classificam, então, as diferentes faces, né, de radar. Então, as radar faces, né, descrição e a interpretação delas baseada na configuração da reflexão. Então, é possível, né, baseado no padrão, né, da face, da reflexão da face dada pelo radar, a gente diferenciar ambientes, né? Aí, por exemplo, né, os subambientes, no caso, uma duna frontal, né, Fordune, aqui em mais detalhe, né, o 1A, né, o 1B seria uma sequência transgressiva, né, de lençóis arenosos, aí também depósitos eólicos agradacionais, né, então de acordo com o padrão observado, né, no registro do georradar, a gente tem como diferenciar e caracterizar então esses ambientes, tá? Então aí o artigo trata, né, na planície costeira, né? Aí eu trago aqui no próximo slide para vocês, né, esse registro de GPR, aí obtido na barreira 4, o painel de cima, né, e o painel de baixo na barreira 3. E aí também eles conseguem diferenciar, então, né, a margem lagunar, ali, lagum margem 4, né, também depósitos eólicos, né, o fundo lagunar ali, lagum bottom, tá? Então, diversos, né, subambientes aí deposicionais dentro dessas barreiras costeiras, né, foram então mapeados utilizando o georradar. Tá? E assim, né, tem como se entender, né, como foi a evolução, né? Então, se há progradação, retrogradação, né, acreção ou regressão. Então, tudo isso é possível de ser mapeado, né? Então, uma das aplicações também é o estudo evolutivo, né, em barreiras costeiras. Então, os métodos geofísicos, eles têm uma série de aplicações, né, como a gente pode ver, desde paleoceanografia e evolução costeira, até arqueologia subaquática, né, e também, claro, recursos minerais, né, de interesse econômico, mapeamento do fundo marinho, né, avaliação de coluna sedimentar, áreas de risco, né, por exemplo, também para colocação, né, de mapeamento para colocação de tubos, né, né, para colocar fios, né, para levar eletricidade, enfim, tem uma série de aplicações, né, bastante amplo mesmo, então o uso, né, desses métodos. E claro que muitos desses métodos eles têm que ser então complementados, né, com verificações in situ, né? E aí existe uma série de amostradores que a gente pode utilizar, né, desde amostradores de superfície até e subsuperfície e também testemunhos, né, ou furos de sondagem.